Núcleo de Telesaúde, Universidade Federal do Maranhão. Hoje vai ser um bate-papo, né, de um tema que a gente tem se preocupado, né, e se deparado com essas questões e essas preocupações de como que a gente faz esse planejamento, esse preparo de nós enquanto terapeutas e as famílias para essa fase de transição, né, para essas fases de desenvolvimento que são naturais, de transição da infância, saída da infância para a adolescência, para a idade adulta, e como é que a gente, enquanto terapeuta, se prepara para isso. Então, a ideia desse bate-papo hoje é a gente compartilhar um pouco da nossa experiência, o que a gente tem se deparado como prioridades quando a gente está falando de um plano de transição para a adolescência e fase adulta. Eu sou Flávia, sou psicóloga, sou formada pela UFMA, né? Eu trabalho já com autismo há mais de 13 anos, tanto em intervenção clínica quanto em pesquisa. Tenho certificação internacional em ABA. Atualmente, eu sou assessora técnica da Secretaria de Estado de Saúde. Então, o que é um plano de transição? Em geral, esse momento de transição ele é assustador, principalmente para aquela criança, que uma hora deixa de ser criança e está naquela fase dos 12 anos, de repente começam a vir os desafios emocionais, hormonais, né, e as mudanças corporais. E com isso também é um momento muito desafiador para nós que somos pais, para todos os pais de maneira geral, e para nós que somos profissionais, terapeutas de forma geral e professores. Então, a gente que lida com essas transições é um momento bastante desafiador e é um momento de mudança de prumo, né, mudança do rumo do que a gente estava fazendo. Apesar de ser um processo natural, né, independente de um diagnóstico, né, todos vão entrar na adolescência, todos vão entrar na idade adulta, independente do tipo de diagnóstico, do nível de suporte que esse indivíduo apresenta. É um processo irrefreável, mas há dados que mostram que esse processo de transição é mais desafiador para as nossas crianças autistas e pessoas neurodivergentes. Muito provavelmente, esse tipo de desafio se dá por conta de outros déficits que são relacionados ao próprio sintoma, né, ao próprio transtorno. Então, quanto mais déficits a gente observa, mais desafios essas pessoas vão enfrentar para encarar essas mudanças. Tá, que são inerentes do próprio desenvolvimento. Então, isso pode estar muito relacionado com o nível de suporte do indivíduo. O plano de transição em si, ele é um processo contínuo e é um processo coordenado. Então, o que eu quero dizer com isso? A gente não vai fazer ou planejar a transição quando o indivíduo entrar na adolescência. Eu não posso pensar no que eu vou ensinar quando ele ficar adolescente, quando ele estiver adolescente. E é curioso a gente pensar nisso, né? Então, eu já tenho que ensinar, eu já tenho que pensar na adolescência ou quais as habilidades o meu aprendiz vai precisar para a adolescência, eu já tenho que planejar isso na fase da infância. Ocorre que o plano, ele é implementado, ou seja, ele é executado a partir dos 12 anos, a partir do momento em que ele entra na adolescência. Mas esse plano já tem que ter sido traçado. E aí, como que eu faço isso, né, enquanto profissional? Então, a gente identifica as necessidades e as preferências desse indivíduo. Então, eu vou avaliar o quê? Quais são as habilidades que esse indivíduo apresenta, esse aprendiz apresenta, quais são os interesses que ele tem, quais são os pontos fortes que essa pessoa com autismo apresenta para nós e quais são os déficits, né? Os desafios que essa pessoa nos apresenta. Então, quando eu conheço as necessidades e as preferências, eu estou apta para traçar um plano para a adolescência para ele. Uma outra coisa que a gente fala também é que esse processo ele é coordenado, ou seja, quem participa do plano de transição, ele é um tripé, né? Eu faço um planejamento a partir dessas avaliações das próprias necessidades do indivíduo, mas eu também preciso levar em consideração os interesses da família, o que a família tem de expectativa para aquele aprendiz, para aquele indivíduo autista, que vai se tornar adolescente, que vai se tornar um adulto, né? Então, o que a gente vai ajustar essas expectativas? Como é que essa família traz essas expectativas para nós? Os educadores, a escola em si, como que a escola traz de informações sobre essa criança que está se tornando adolescente? E o próprio aprendiz. Então, quando a gente lida com pacientes com TEA nível 1,
que têm um comportamento verbal mais refinado, eles têm condição e eles devem ser inseridos nesse contexto de decisões dos próximos passos da terapia. Então, é legítimo que, quanto maior esse indivíduo vai se tornando, mais autorreferente ele se torna, né? Maior autonomia eu dou para ele, para que ele também direcione o plano de terapia, os rumos que a terapia vai tomar, e que ele tenha essa ajuda de forma individualizada. Então, quando a gente fala que eu preciso, a partir dessas informações, individualizar um plano de intervenção comportamental para o meu aprendiz. Embora existam muitos protocolos, existem muitas dicas, né, muitas orientações que são gerais para a intervenção com pessoas com autismo, mas eu preciso sempre levar em consideração a esse plano individualizado. Tá? E as estratégias também, igualmente, vão ser individualizadas, de acordo com o interesse daquela família, de acordo com a necessidade que aquele indivíduo apresenta, bem como os desafios comportamentais que ele pode vir a apresentar, né? Então, eu preciso realmente compartilhar esse plano com a família, coletar essas informações a partir de um contexto mais abrangente, né, de comunidade, da educação, dos professores que acompanham essa criança, esse adolescente, e principalmente do próprio aprendiz, né? Então, eu não posso criar ou pensar em um plano de transição sem levar em consideração as inclinações, as preferências, os interesses do próprio aprendiz que está sendo alvo de intervenção. A gente começa a trabalhar com a intervenção precoce, depois muda para a primeira infância, passa bastante tempo. A gente tem crianças, pacientes aqui que a gente acompanha por anos, 10 anos, a gente passa acompanhando, às vezes até mais tempo, a gente tem cliente que a gente acompanha quase que ao longo da vida. E a gente vai vendo que essas prioridades vão mudando, naturalmente vão mudando. E a gente precisa ter uma flexibilidade cognitiva e comportamental, enquanto terapeutas, para fazer essas mudanças, acompanhar essas mudanças também. Então, o que a gente vai vendo é que aquelas estratégias que a gente adotava enquanto aquele indivíduo era criança, não necessariamente podem servir enquanto ele é adolescente. E tampouco mais tarde, quando ele se torna adulto. Essas prioridades, elas vão mudando e a gente vai precisando redefinir os objetivos terapêuticos. Então, o que a gente observa? A intervenção para o autismo e neurodiversidade, de maneira geral, ela precisa contemplar definição de objetivos. Então, para a gente que é terapeuta, é muito claro que uma pessoa que chega na terapia hoje, e eu faço a avaliação dela, agora a avaliação inicial, eu já preciso saber quais são os objetivos de curto, médio e longo prazo. Ou seja, o que é esperado, quais são as metas que são esperadas que esse indivíduo atinja daqui a um ano, daqui a alguns anos, quando ele se tornar adolescente. O que a gente espera que ele esteja fazendo? Onde que a gente espera que ele esteja? Né? Então, a gente precisa traçar essas metas. Obviamente que essas metas, elas não são engessadas, elas não se congelam, elas vão sendo redefinidas na medida em que eu acompanho o desempenho do meu aprendiz. Eu vou calibrando essas expectativas, eu vou redefinindo essas metas, mas eu preciso traçá-las, eu preciso identificar quais são os meus objetivos com a terapia para o meu adolescente. E isso vai depender muito do tipo, como eu falei, da necessidade que ele tem, do nível de suporte que ele tem. Obviamente, aqui eu coloquei exemplos como emprego, independência, autossuficiência, inserção no mercado de trabalho, inserção no meio universitário. Isso vai depender muito da necessidade, né, da potencial que esse indivíduo tem. Então, eu vou ter que ajustar essas estratégias de longo prazo de acordo com o que eu vou observando, o que eu estou ensinando para esse indivíduo e do que eu observo de potencialidades que ele consegue atingir. E eu também preciso traçar esses objetivos em curto prazo. Então, a terapia em si, ela funciona exatamente para isso, né? Então, esses objetivos de curto prazo é como se eles fossem passos menores que vão iluminar ou me levar para esses objetivos mais dilatados, que estão mais longe, mais longo prazo. E aí, como eu falei, isso tudo precisa também, essas redefinições, elas são contínuas, né? Porque às vezes no consultório, na terapia, a gente vai vendo que a gente traça, né, objetivos em longo prazo, a gente observa o nosso aprendiz, o potencial dele, e a gente precisa calibrar isso com as famílias. Às vezes as famílias têm outras expectativas em relação àquele aprendiz. E a gente precisa trazer isso para o nosso contexto para ajustar, para saber se a gente, enquanto terapeuta, enquanto técnico, vai dar conta de atender aquela expectativa.
E o próprio sujeito, o próprio aprendiz, será que ele vai dar conta de atender aquelas expectativas? Se sim, a gente vai trabalhar para que ele entregue. Se não, a gente vai ajustar junto à família e junto ao próprio aprendiz, né, essas potencialidades. Então, esse, né, acaba se tornando uma nova definição, né, uma mudança de prioridades. E aí foca muito no autoconhecimento, né, o quanto que esse jovem e essa família conhecem o próprio potencial e as próprias deficiências, né, as próprias limitações, e planeja objetivos que sejam compatíveis a essa realidade. Uma outra coisa também que a gente fala, quando a gente está traçando esses objetivos de curto, médio e longo prazo, né? Então, quando a gente fala em planejamento de objetivos terapêuticos, a gente tem que muito levar em consideração a validade social. Então, quando a gente recebe um adolescente e a gente avalia, a gente tem que se perguntar, enquanto terapeutas, o que eu vou ensinar? Isso vai ser válido para a vida dele? Qual a relevância de eu ensinar essa habilidade agora para a vida dele? Eu vou dar um exemplo. Então, se chega um paciente, um cliente no nosso consultório, e ele tem um nível de suporte elevado, né? Então a gente se depara até com uma certa regularidade com adolescentes que não têm habilidades de autonomia, de autocuidado, de autogerenciamento, não sabe tomar conta do próprio corpo sozinho, e está entrando na adolescência. Então, são meninas que estão entrando numa fase de menstruação, são meninos que estão descobrindo uma fase de explosão hormonal, e estão lidando com, por exemplo, algumas situações de ereções, por exemplo, está começando esses momentos de masturbação. Então, o que eu vou eleger enquanto objetivo terapêutico quando eu começo a observar que esses adolescentes estão enfrentando essas questões? Então, eu tenho que realmente me perguntar, enquanto terapeuta, o que é mais viável e onde que é mais viável trabalhar com esse meu adolescente. E aí é por isso que eu coloquei alguns quadrinhos aqui para a gente discutir algumas questões como, por exemplo, motivação e funcionalidade. Então, quando eu vou planejar objetivos, e aí eu falo desde a infância, né? Eu vou ensinar habilidades para quem? Tá? Que vão servir para quem? Essas habilidades, elas têm que atender primeiramente o meu cliente. Foge a um ponto de vista razoável eu querer ensinar habilidades para uma criança, tá? Que ela não vai precisar agora. Então, não faz o menor sentido um terapeuta planejar uma ida ao supermercado para fazer a criança fazer compra de supermercado. Ah, não, mas é legal, a criança vai precisar disso na adolescência. Ela vai precisar saber fazer compra de supermercado. A gente diz assim, ela vai precisar saber, só que tem pré-requisitos. Tem coisas que ela precisa aprender antes. Então, antes dela aprender a ir fazer uma compra de supermercado, ela precisa saber esperar na fila do supermercado com a mãe dela. Ela precisa entender que lá no supermercado tem os setores, cada setor, cada gôndola tem um produto que é diferente. Ela precisa ter noção financeira, ela precisa ter uma noção de tolerância, ela precisa aprender a fazer a lista de supermercado, rastrear os produtos da lista do supermercado no supermercado, fazer essa transição das compras do carrinho para o caixa e por aí vai. Olha o tanto de outras coisas que eu posso ensinar. Então, quando a gente fala isso, o que eu falo de motivação e funcionalidade é exatamente isso. Eu ser razoável no meu planejamento. Então, eu vou ensinar habilidades para uma criança que são coisas que uma criança precisa saber naquele momento. A mesma coisa, o meu adolescente, o menino de 13 anos de idade. O que uma criança de 13 anos de idade, um adolescente de 13 anos de idade já tem condições de fazer? Então, nós terapeutas precisamos estar muito atentos a essas fases de desenvolvimento. Que nível de responsabilidade ele já consegue? Então, eu já posso começar a pensar, eu já preparei ele desde a infância para que ele assuma determinadas responsabilidades em casa, pequenas responsabilidades na comunidade, pequenas responsabilidades, eu trouxe aqui o exemplo do supermercado, né? Depois, com a adolescência, sim, agora ele pode ter essa autonomia de descer, de fazer uma compra no supermercado, porque isso é esperado de um adolescente, mas não é esperado de uma criança. Então, não adianta eu querer queimar etapas. Do mesmo jeito, é inversamente proporcional, quando não cabe mais eu querer adequar ou querer submeter um adolescente a um contexto de ensino que ainda é infantil.
né? Há um contexto físico, há um contexto estrutural e há um contexto terapêutico que lida com habilidades que ainda são para a infância. Então, eu tenho que estar atento a isso e fazer uma intervenção com base em uma validade social, ético, né? E com base nesses direitos humanos desse meu cliente, né? E aí, uma outra questão também que a gente leva em consideração é esse que muda, né? Que eu falo da mudança da prioridade, é o quanto se torna cada vez mais importante a gente fazer inserção na comunidade e preparar essa comunidade para receber esse adolescente autista, esse adulto autista. E aí tem os programas de emprego apoiado, tem os grupos de apoio, tem os serviços de transportes. Então, a depender do nível, né, de mobilidade e de dependência desse meu adolescente, eu preciso prepará-lo a ter maior mobilidade, ter autonomia para andar sozinho, para ir e voltar da escola, para ir e voltar da faculdade, para ir ao trabalho, para conseguir um trabalho, na verdade, né? E eu começo a trabalhar essas habilidades vocacionais, né, de trabalhabilidade e empregabilidade na adolescência, tá? Mas os pré-requisitos estavam sendo instalados desde a infância, né? Então, uma coisa vai sendo um passo para levar essas habilidades mais refinadas para o futuro. Uma questão também que vira palco, né, vira foco e prioritário é a educação sexual. E aí é interessante a gente falar que a educação sexual, ela começa desde a infância. Então, para a gente ter um adolescente que lida bem ou razoavelmente bem, de forma apropriada com as demandas sexuais que surgem, a gente precisa já ter ensinado essas questões desde a infância. Né? E aí, lá na infância, essa educação sexual começa desde o bebê. Quando eu peço um assentimento para um bebê para trocar a fralda dele. Quando eu ensino um bebê, uma criança muito pequena, que a fralda é trocada e que ele vai ficar pelado no banheiro. Que eu não devo ensinar ou naturalizar o meu filho, o meu bebê, aquela criança, a estar peladinha e mostrando suas partes íntimas no meio das pessoas. Então, eu já ensino educação sexual, a noção do que é público, do que é privado, do que eu devo preservar, do que eu não posso mostrar. Quem que pode me tocar, quem que não pode tocar, onde pode tocar, onde não pode tocar, desde a infância. E lá na adolescência, a gente vai lidar com questões muito mais complexas, como eu falei lá no começo da nossa apresentação, né? A gente vai estar lidando com questões de masturbação, comportamentos às vezes heteroagressivos, e comportamentos, às vezes, mais desafiadores, que eu preciso ter estabelecido esse pré-requisito lá. Uma outra coisa que eu coloco aqui também muito legal é que entra como as habilidades domésticas, né? Então, a gente sempre coloca os protocolos nossos, né, da análise do comportamento, eles falam muito dessas questões, né, de o quanto que esse adolescente é capaz de cumprir, assumir responsabilidades e cumprir com demandas domésticas. Arrumar a cama, arrumar o próprio quarto, organizar a mochila para ir para a escola, chegar em casa, organizar o seu lanche, fazer sua própria comida, lavar as louças, organizar suas roupas, assumir algumas responsabilidades que dizem respeito a essa dinâmica da vida. Porque, gente, se você for observar, isso é prelúdio para ele assumir responsabilidades maiores. Então, como é que eu vou esperar que um adolescente consiga se tornar um adulto capaz de assumir um monte de demanda de uma empresa, ou demandas mesmo profissionais, se ele não conseguiu exercer esse planejamento, tá, de rotina e de tarefas, do que é mais fácil fazer, do que é mais difícil fazer, quantas horas que eu vou passar fazendo determinada tarefa, se ele não exerceu isso em casa, com tarefas simples. Por isso que a gente fala muito da importância dele engajar nessas habilidades funcionais, típicas de rotina de casa. E culturalmente a gente tem um problema muito sério, né? Aqui no Brasil, a gente tem muito essa coisa de que a gente tem funcionários, né, tem secretária doméstica. Ah, não precisa, ele não precisa fazer isso, ele vai fazer outras coisas. Ele não vai botar o prato na pia, não precisa ele lavar o prato porque ele está atrasado para ir para a terapia. Né? Então, deixa que a empregada lava. Mas isso faz parte da terapia. Né? Então, engajar esse indivíduo a gerenciar o tempo dele. Tipo, olha, eu não posso me atrasar muito na hora do almoço, eu não posso demorar demais lavando o prato, nem posso demorar muito no banho, porque senão eu vou me atrasar para as outras atividades, eu tenho muitas outras coisas para fazer, eu tenho aquele encontro legal com os coleguinhas, então eu preciso gerenciar esse tempo
assumindo entre responsabilidades de lazer e responsabilidades importantes, né, tarefas importantes. Então, isso eu ensino pequenininho. Eu ensino o meu adolescente em casa, para quando ele chegar na idade adulta, ele já tenha mais ou menos essa vivência do que é ele assumir determinadas responsabilidades. E aí também uma outra coisa que a gente fala muito, né, que se torna um tema muito mais rotineiro, são as questões de emprego e renda. Então, essas questões são mais desafiadoras, né, quando a gente traz para o contexto do autismo. Eu trouxe algumas estatísticas aqui que a gente vai mostrar. Mas é muito importante a gente já pensar nessa educação financeira, orientações vocacionais, isso tem que estar no plano terapêutico do adolescente. Outras questões, como eu falei, né, existem algumas estatísticas interessantes para a gente discutir, né, quando a gente fala do TEA, algumas estatísticas de emprego. Então, os dados têm mostrado para a gente, que de 15% a 18% apenas das pessoas com deficiência trabalham, né, com TEA. 80% das pessoas autistas estão desempregadas, tá? E a carga horária semanal deles é, em média, 5 horas é a carga horária de trabalho por semana dessas pessoas. Em geral, o que a gente vê são aqueles empregos apoiados em que o indivíduo passa cerca de 1 hora ou 2 horas no trabalho, sob a orientação do supervisor ou de um terapeuta. É o que a gente observa muito em níveis de suportes maiores de inserção em emprego. Uma outra estatística habitacional vem mostrar que 35% de adultos autistas, eles precisarão de suporte 24 horas e continuam morando na casa dos pais, 87%. Então, é quase que, né, um número muito predominante. 87% dos autistas adultos continuam morando com seus cuidadores. E 22% afirmam que querem continuar com seus pais. Uma outra estatística que diz respeito à qualidade de vida, e aí que é mais preocupante, vem mostrar para a gente que 95% das pessoas com autismo, eles apresentam comorbidades importantes, né? Então, a gente fala que o autismo ele tem nome e sobrenome, né? Ele nunca vem sozinho. Tem o TEA, mas tem o TDAH, pode ter um transtorno, outros transtornos de neurodesenvolvimento, pode ter depressão, pode ter crises convulsivas e outras questões alimentares, questões sensoriais. Praticamente a grande maioria dos autistas apresentam desafios sensoriais, e aí é um dado importante para a gente ajustar o plano, né, essas transições para esses ambientes que sejam mais inclusivos e atenda a esses interesses e necessidades dessas pessoas. Um outro dado aqui mostra que 53% não está inserido em grupos sociais, não faz parte de nenhum tipo de grupo na comunidade. E 90% das pessoas com autismo apresentam algum tipo de comportamento problema. E aí, algum comportamento no sentido de que sejam interferentes, que interferem a inserção dele em aprendizagem, em comportamentos mais adaptativos. E aí, esses comportamentos interferentes podem ser estereotipias motoras, comportamentos agressivos ou comportamentos autolesivos. Na estatística de relacionamento, a gente tem aqui 40%, eu trouxe que 40% das pessoas com autismo nunca tiveram um relacionamento afetivo. 8% têm amigos da mesma idade. E 67% das pessoas com autismo podem ou são vítimas de algum tipo de abuso. Então, gente, esses dados de estatísticas, eles sinalizam para a gente algo muito relevante, bem preocupante, né? Quando a gente fala que, nossa, 67% das pessoas com autismo são vítimas, né, de algum tipo de abuso. Então, isso sinaliza para a gente que a gente precisa, né, enquanto terapeutas, enquanto profissionais que cuidam dessa população neurodiversa, a gente precisa ensinar habilidades relevantes para a vida desse indivíduo. A gente precisa tirar os nossos aprendizes dessas estatísticas, reduzir essas estatísticas. A gente precisa atuar dentro do nosso escopo de competências, buscando supervisão constante. Então, quando a gente fala da adolescência, né, e a fase adulta, nem todo profissional consegue lidar com todas as questões. Então, se tem questões que envolvem sexualidade, você precisa buscar uma supervisão de profissionais que lidam melhor com essas questões. Ajuda de um ebiatra, né, um médico do adolescente que entenda sobre essas dinâmicas, né, de comportamento. É interessante falar com outros profissionais que entendam sobre esses comportamentos mesmo, de psiquiatras, né, comportamentos
desafiadores, analistas do comportamento que tenham mais experiências com outros desafios, como, por exemplo, seletividade alimentar. Então, não é problema nenhum e é, na verdade, ético a gente atuar dentro do nosso escopo de competência e a gente trabalhar com base em uma supervisão constante. Por fim, a gente fala, né, eu trago aqui esse último slide, que existem muitos protocolos, existem muitos recursos que a gente pode trabalhar. Não é interessante, o cliente não ganha quando a gente fica preso a somente um protocolo de ensino. A gente não dá alta porque ele aprendeu aquele protocolo. Não. A gente continua, a gente muda porque os interesses e as prioridades mudam. A gente muda o livro que a gente estava estudando, a gente muda o olhar para onde a gente estava tendo, a gente vai buscando refinar esse comportamento. Então, eu tenho que otimizar o tempo de ensino, eu tenho que focar na dignidade do sujeito. Então, o meu adolescente é prioritário a dignidade dele, a redução de vulnerabilidade dele e a capacidade desse indivíduo de se autorrepresentar, de ter o seu assentimento, o seu consentimento respeitado. Então, essas viram os propósitos, né, de uma terapia que lida com adolescentes e adultos autistas, tá? E por último, tá, para finalizar, a gente tem falado muito sobre o apoio direto, né, para as pessoas com autismo. É óbvio que isso é super necessário, mas a gente também precisa trabalhar paralelamente com o apoio às famílias. A gente vê que aqui no Brasil a gente não tem serviços de apoio à família. E aí eu abri aqui a importância da gente criar grupos de apoio para os pais e cuidadores, encontros regulares, em que esses pais podem compartilhar suas próprias experiências e obter apoio profissional. Lá nos Estados Unidos tem um serviço que chama Respite Care. Aqui não tem esse tipo de serviço, que é até assim chamado de serviços de respiro, né? Que é como uma forma de oferecer um descanso temporário para esses cuidadores, enquanto esses pais estão cuidando ou fazendo alguma outra coisa. Tem um tempo livre. Como se fosse um folguista, né? Mas um folguista preparado, tá? Para lidar com as demandas daquele indivíduo. Além de treinamentos e workshops, né? Sessões de treinamentos para esses pais e cuidadores sobre as estratégias de manejo e apoio ao autismo, principalmente como lidar com essas questões que são inerentes da adolescência e fase adulta. Eu observo que a gente tem cada vez mais discutido, né? Os profissionais têm buscado se preparar para lidar com essa transição. Mas eu ainda me preocupo, ainda vejo que ainda temos muito que crescer. São poucos os espaços hoje que oferecem um lugar pronto, específico e exclusivo para atender crianças e adolescentes com tantas demandas, né, com desafios comportamentais e com dentro de todo esse escopo aí da neurodiversidade. Eu agradeço muito mais uma vez o convite. Obrigada pelo Telesaúde, por reservar as quintas-feiras, as primeiras quintas-feiras do mês para esse tema sobre o autismo e me dar esse lugar, esse espaço especial. Tem dúvidas sobre o assunto abordado? Conheça o aplicativo Sofia, respostas sobre procedimentos clínicos, ações de saúde e processos de trabalho. Você também pode acessar pelo site http://sofia.telesaude.ufma.br e não esqueça de se inscrever em nosso canal e seguir as nossas redes sociais.